sessão já está sendo gravada. Eu devo estar... Tô ouvindo vocês. Meu som está um pouquinho prejudicado porque tá gravando para o computador a aula. E agora eu tô colocando vocês para dentro. Tá processando muita informação. É por isso que... Isso, aí eu não consigo abrir tudo de uma vez. Né? Pessoal, só vão cortando aí os microfones, por favor. Deixa eu só colocar no chat aqui. Estamos de volta. Voltamos, Ana Paula. Voltamos com muita alegria. Voltamos para a gente falar de novo do constrangimento. Eu tenho mais um caso para vocês a partir de agora. Então vamos lá. Olha lá. Muito bem. De volta. Então, neste caso, observem bem, voltando. A ameaça seria ele só falar o que faria com ela. Ó, eu vou te bater. Mas o constrangimento ilegal é que ele, com a ameaça, claro, forçou-a a sair de casa, forçou-a a fazer aquilo que a lei não obriga. É ilegal. Então foi isso que ele fez. Então provavelmente ele chegou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, se você não sair daqui, você vai embora de casa. Eu não vou, a casa é minha, não sei o que, também é minha. Ah, não vai? Aí já deve ter dado aquela pressionada, ela juntou as coisas e foi embora, com medo. Então ela foi constrangida. Ela foi constrangida. Aí eu pergunto a vocês, quantas e quantas na esfera da Maria da Penha, quantas e quantas mulheres não vão? Não é? Otávio, sim. Opa, claro. Eu posso responder a sua pergunta de uma maneira bem mais correta. O crime de constrangimento ilegal, ele se aplica a qualquer lugar, porque o constrangimento não está no local, mas está na liberdade da pessoa. Então, sim, por exemplo, se um funcionário, ainda que seja um funcionário que seja desligado da empresa, demitido, ele tem que buscar as coisas dele. Ele tem esse direito, esse respaldo, ele não pode ser constrangido, a não ser se a demissão dele foi por justa causa, em razão de algum tipo de quebra de decoro, depredação da propriedade da empresa, ou desligado porque a função dele tinha a ver com sigilo, com acesso a informações, e ele, uma vez desligado, não podia mais estar lá, tá? Aí tem que haver justificativa, porque se for pela lei, claro, não é ilegal o constrangimento. Agora, se não tem na lei, Otávio, qualquer coisa que force a liberdade individual da pessoa, seja com medo, claro, e com ameaça, é o constrangimento ilegal. Está diante do constrangimento. Imagine, entendeu? Então, assim, lembre-se, não é o local. Pode ser qualquer lugar. Otávio, pode ser você discutindo, vamos imaginar, você discutindo com a sua namorada. Não, não. Aí, Ivanildo, os apelidos não dá, o constrangimento dá vergonha, mas não é o constrangimento ilegal. O apelido ele pode sim caminhar para injúria, pode sim injuriar, qualquer que seja o apelido, não precisa ser de palavrão, ser ofensivo, mas apenas atente contra o decoro ou a honra da pessoa. Aí é bem observado, mas lembre-se, tem que haver alguns limites. Vamos para o segundo caso. Eu gosto dos casos, moçada. Eu sou igual da Atena, hoje eu tô da Atena. Põe da tela que a gente vai ver mais o caso. Tem que ver mais o caso. Comandante, vamos ver mais o caso? Põe da tela. Não é para ficar rindo não, hein, moçada. Põe da tela aí, ó. Tá aqui. Esse aqui é o filho, isso aqui é notícia quente, é desse ano. Esse Wagner Júnior, ou Vaguinho, ele é... Me dê imagens, Jacob, me dê imagens, comandante Hamilton está sobrevoando a marginal, me dê imagens. É isso aí. Vai desse jeito, né? Se Matheus fica rindo, pô. Eu fico assombrado. Mas vamos lá. Esse caso aqui aconteceu na cidade de Seropédica. Seropédica é por causa da seda, tá? Seropédica fica no estado do Rio de Janeiro. E sim, esse nome se dá porque é uma cidade com mais... Hoje tá o caos, eu sei, Givanildo, tá tudo demais. Hoje tá todo mundo assombrado, tá tudo assoberbado, constrangido, eu sei. Não, tô falando aí, comandante. Tá certo. Aconteceu na cidade de Seropédica.
Seropédica é produtora, tem esse nome por causa da seda, do bicho da seda. É um grande centro produtor de bicho da seda. Quero que vocês observem aqui o que o Vaguinho. Vaguinho é o filho do prefeito, tá? É o filho do prefeito de Seropédica. Isso aqui não é, claro, crime de calúnia, pelo amor de Deus, porque isso está na imprensa, estamos em aula, está na imprensa, não estou de forma alguma fazendo. Ele está respondendo por isso. Nós estamos falando sobre o crime, o delito, em geral. Mas está aqui. De acordo com a denúncia, então, o camarada aqui fazia uso da condição de filho do prefeito em exercício, não era o prefeito, mas o prefeito em exercício. Não sei se presidente da Câmara, vice, não me interessa. Interessa aqui é só para exigir altas quantias em dinheiro do proprietário de uma empresa que possuía contrato de prestação de serviço com a prefeitura. Então, o camarada tem uma empresa, tem contrato com a prefeitura, o filho do prefeito, em exercício, aparece lá para exigir dinheiro. Ele, por diversas vezes, está aqui, ó, constrangeu e ameaçou a firma. Como constrangendo? Afirmando que, caso não recebesse vantagem ilícita, o município não pagaria à empresa a integralidade do valor devido pelo contrato. Pronto. Ameaça. Não tem elemento de violência. Não tem elemento de violência. Mas tem elemento de grave ameaça. Viram? Não teve violência. Mas uma ameaça que não envolve violência física. É como se eu chegasse para qualquer uma de vocês ou para qualquer um de vocês e tivéssemos relações comerciais, relações empresariais. E diante disso, dessas relações empresariais, eu numa posição de vantagem dissesse: escuta, o negócio é o seguinte, se você não fizer tal coisa e não me passar, ou não der um emprego para um camarada, mas eu não quero dar emprego para esse camarada. Cara, você vai. Não sou obrigado a dar emprego para esse camarada. Ah, você não é obrigado? Então é o seguinte, eu não vou te passar, eu não vou mais te pagar, não vou repassar o dinheiro para você. Então, a partir daí, pode sim surgir o constrangimento ilegal, que provavelmente ele deve responder, se será absolvido ou não, vai saber. Mas o interessante é que, neste caso, não envolve violência física. E a gente entende grave ameaça sempre como grave ameaça, qualquer coisa que envolva naturalmente ofender a integridade física e a vida de uma pessoa, de outras pessoas. E nesse caso a ameaça é simples, é só não repassar mais dinheiro, ó. Eles não vão mais. E você tem aí o constrangimento ilegal, né? E você tem aí o constrangimento ilegal. Por que não é a chantagem, conhecida como extorsão? Porque para extorquir, você tem que ameaçar revelar alguma coisa. Ameaçar fazer alguma coisa e exigindo dinheiro em troca para não fazer. Isso é extorsão. Aqui, não. Aqui o sujeito ele não é obrigado a fazer nada, mas se ele não fizer, ele sofrerá uma consequência. No caso, não receberá mais dinheiro. E para mostrar para vocês todos, inclusive aqui, ó, o Otávio, Givanildo, todos vocês, Cris, o site é o do Ministério Público do Rio de Janeiro. Só para colocar em destaque aqui, não é apenas a imprensa, é o site do Ministério Público, tá? Então não estou cometendo nenhum crime contra a honra, não tenho nada contra nenhuma das pessoas envolvidas, nem a boa gente que deve morar em Seropédica, Rio de Janeiro, mas apenas para mostrar a título aí de ética, né, com todos vocês e com todos vocês, que aqui está, né, o caso. É preciso se preocupar, temos que nos preocupar porque, por exemplo, podemos confundir o constrangimento ilegal com abuso de autoridade. Mas é que o constrangimento ilegal, ele é praticado por qualquer pessoa. O sujeito ativo é qualquer pessoa, não é a autoridade. Então, se um constrangimento ilegal partir de um funcionário público que tenha determinado poder e, naturalmente, ele use desse poder para forçar pessoas a fazer alguma coisa ilegal, é claro que nós estamos falando de um constrangimento ilegal, mas de um abuso de poder, de um abuso de autoridade e não do constrangimento. O sujeito ativo, para ser constrangimento ilegal, tem que ser qualquer pessoa simples, qualquer pessoa comum, tá bom?
Esse é um ponto interessante, você fala assim, pô, mas e o abuso de autoridade? Então, a autoridade, ela não é necessariamente, olha lá, isso, olha lá, sempre deu problema, é verdade. É muito verdade isso aí, Giva, é muito verdade. Agora aqui, ó, um exemplo histórico. Este exemplo foi julgado presidido pelo então ministro, hoje aposentado César Peluso, no Supremo Tribunal Federal. Um exemplo de 16 anos. E foi um julgamento de habeas corpus. Nesse caso, que poderia envolver aqui o que hoje entender-se-ia por abuso de autoridade. Só para mostrar para vocês. Então, um ex-detetive, ele estava respondendo o processo, ele impetrou um habeas corpus justamente para não ser preso e recorrer em liberdade até o final do processo. Até aí tudo bem, nenhuma novidade, é um direito que a pessoa tem. Você fala assim, ah, tudo bem. Mas o interessante é isso aqui, essa parte de baixo, que é o nosso tesourinho de história, digamos assim, de história do direito, né? Segundo a defesa, o TJ, no caso do Rio de Janeiro, quando examinou a apelação, ele reduziu a pena para 6 anos, manteve a perda do cargo dele de policial civil, mas determinou imediato mandado de prisão, para ele ser preso por qualquer crime lá ou crimes que ele tenha cometido. Assim, a defesa argumenta no pedido do Supremo Tribunal Federal que o acusado teve negado o direito de recolher em liberdade, direito esse declarado na sentença de primeiro grau, o que consiste em evidente constrangimento ilegal. Então, isso aqui é a discussão de presunção de inocência, prisão em primeira ou segunda instância, no caso em segunda instância, que ele está recorrendo, porque no final ele teve uma sentença, foi reduzida a pena dele, e mesmo assim, ele tendo oportunidade de recorrer e recorreu, ainda assim estava com a prisão decretada. Estava com a prisão, nesse caso, decretada e que ele não recorreria em liberdade. Então, no final das contas, o cara recorreu, enfim, e foi concedido esse habeas corpus, esse HC. Ele foi vitorioso. Ele conseguiu responder o restante do processo, claro, em liberdade. Hoje em dia, isso aqui é o que implicaria na lei de abuso de autoridade. Então, embora eles falavam em constrangimento ilegal, porque pode ser praticado em tese por qualquer pessoa, mas nesse caso, hoje em dia, já é um pouco mais difícil falar em constrangimento ilegal por conta da autoridade, de autoridade. Sobretudo no exercício da função. Não sei se ele estiver fora do exercício da função, né? Então você tem aí o constrangimento ilegal. Há uma pergunta para fazer para vocês, que eu acho que é uma pergunta até meio indócil, mas assim, fica mais a título de pesquisa, mas que é interessante. Segurar, impedir, não é cárcere privado porque não está na rua. Mas, por exemplo, dois garçons se posicionam numa mesa porque eles ficam sabendo que duas pessoas que sentaram lá para beber não pagaram. Forçar o pessoal que não pagou a, por exemplo, lavar prato. Lavar prato. Tá livre ali, mas vai forçar a dar uma lavadinha no prato. É ou não é constrangimento ilegal? Não é prendê-los, não é amarrá-los, não é cárcere privado. Seria ou não seria constrangimento ilegal? Dependendo da maneira em que a coação, no caso a violência física, ou a grave ameaça se expressar, você de fato tem uma situação dessa, que pode vir a gerar um constrangimento, no caso um constrangimento ilegal. Bom, claro, existe no constrangimento ilegal as figuras qualificadas, ou seja, as penas elas vão ser aplicadas em dobro. Isso quer dizer que será de 6 meses a 2 anos, não de... Quando se fala aqui do dobro, nós estamos falando, só para colocar, né, só para 6 meses a 2 anos. Nesse caso de prisão, 6 meses a 2 anos, apenas para deixar aqui a título de ilustração. Se o constrangimento, para executar o constrangimento, se reúnem mais de 3 pessoas. Então aqui ficou uma daquelas ideias, né, de quadrilha de 4 pessoas. Mais de 3 são 4, 5, 6. Mas tem que ser mais de 4 pessoas. Ou seja, mais de 3 pessoas. A partir de 4. Ou, se para haver o constrangimento claro, é usado uma arma. Ali teve constrangimento ou lesão corporal? Não. Naquele caso ali, o pessoal, Givanildo, enquadrou quem fez na lei de tortura. Por quê? Porque ele foi amarrado.
Ele não foi forçado a fazer alguma coisa, ele ficou imobilizado e sofreu lesão corporal qualificada, claro, porque foi uma tatuagem, perfurou a pele dele, claro, deixou, manchou para sempre, ainda que consiga ser removido, mas não com um processo que não seja caro, doloroso e mesmo assim não definitivo, né? Não eficiente ou totalmente eficiente. Então, a partir dali, o que o pessoal discute é que, neste caso, claro, tem-se o crime de tortura, tá bom? Ali foi tortura. Mas aqui, por exemplo, ó, 4 pessoas. Ou se uma só pessoa usa uma arma, com emprego de arma para fazer o constrangimento. Tipo, você vai embora agora desse bar. Cara, eu não vou embora desse bar, não. Aí o cara pega, mostra uma arma. O cara mostra a arma e diz assim, você vai embora agora, cara. Entendeu? Se pica. Você vai embora. Vai-te embora agora. O cara fica meio assim, não, mas, poxa, o que é isso? Não, não, não tem que é isso. Você vai embora agora. Você vai se embora. E aí a pessoa fica, claro, se sentindo constrangida. Então ali você tem um constrangimento ilegal, porque ninguém é obrigado a sair de nenhum lugar, não tem por que colocar isso, né? Não teria porquê. Esse é um exemplo de constrangimento, no caso, constrangimento ilegal, bruto, né? Isso, exatamente. No filme do Tarantino tem isso. E aí, claro, a questão do concurso, né? Aqui nós estamos falando, evidente, do concurso formal, do concurso material, peço desculpas, do artigo 69 do Código Penal. Então, quer dizer, se a violência foi lesão corporal leve ou lesão corporal grave, vai responder pelo crime de constrangimento ilegal e lesão corporal. Se para haver o constrangimento, atenção turma, se para haver o constrangimento houve o uso de arma e nesse caso a posse, o porte e a posse ilegais de arma ilegítima, vai responder pelo constrangimento e pela posse, pelo uso, pelo porte da arma ilegal. Então sempre vai haver o concurso material do artigo 69. O camarada vai estar sempre ali respondendo por 2 crimes, pelas violências cometidas e os 2 crimes. Terceiro ponto, e aí é o que vem aquelas velhas discussões que a gente tem, não é? E se, por exemplo, a coação tiver em nome de um bem maior? Nesse caso, por exemplo, você tem o estado de necessidade de terceiro. Então, o que que diz? Não se compreendem constrangimentos ilegais, ou seja, de forma alguma, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, que é o caso da transfusão de sangue nos testemunhas de Jeová. É o caso clássico da transfusão de sangue, que é o caso e que pode muito bem ocorrer, por exemplo, se ocorre um acidente, a uma mulher gestante gravemente ferida, e tem que ser feito o parto prematuro, e o marido chega lá dizendo que ninguém vai fazer parto não prematuro, deixa ela um pouco mais, porque senão vai ser perigoso, isso e aquilo, e a junta médica chega e fala assim, olha meu filho, você é o marido, você nesse momento é o representante legal dela, que fala pela vontade porque ela não está aqui para falar, né? Não está consciente, mas é o seguinte, quieto aí, qualquer coisa nós vamos chamar o segurança. Não se trata, se houver aquela questão da ponderação do bem jurídico tutelado, no caso a liberdade da pessoa, for menor diante da própria vida da pessoa. Então a intervenção médica, a intervenção cirúrgica sem o consentimento, não se trata de forma alguma de uma violência nenhuma. Isso aqui é só um reforço que a gente tem e que entende-se que está, né, lá na excludente da ilicitude do artigo 23, no caso quando fala do estado de necessidade. Tá bom?
E a segunda é se houver uma coação exercida, e que pode haver uma coação, olha, você não vai fazer isso, que isso, que estamos aí, você não vai, de alguma forma, você não vai ficar sozinho, nós vamos fazer uma intervenção exercida, no caso, para impedir o suicídio. Então, se a pessoa está com demonstrações, está querendo, está dando sinais, está ficando perigoso, e de alguma forma você diz assim, ó, você não vai para casa. Não, eu vou sim, porque eu vou me matar, eu tô triste, não sei o que e tal. E entra nisso. E a pessoa às vezes é forçada a ficar em casa, ou forçada a ficar num carro, ou ficar sob constante vigilância de 2, 3 pessoas, embora seja uma violência à liberdade que ela tem de ir e vir, de ficar sozinha. Nesse caso, está justificado e não vem a ser ação de constrangimento ilegal, se ficar provado que todas essas ações foram feitas justamente para evitar que ela se matasse. Então, quais são os dois casos? Nós temos todos eles, naturalmente, visando a salvação de pessoa, estado de necessidade de terceiro. A intervenção médica, sem o consentimento do representante do paciente ou do paciente, claro, diante de perigo de vida iminente. Se não fizer alguma coisa, a pessoa morre. E, em segundo, a coação, que pode existir, poderá existir por conta do suicídio, para impedir que determinada pessoa lá, enfim, se sinta assim assado e se mate. Então esses são os dois casos que nós vamos ter naturalmente aqui para a pessoa se livrar do constrangimento nesse caso por conta, se ocorrer, claro, são causas especiais de exclusão. Então naturalmente é o estado de necessidade de terceiro, né? Então você trabalha a exclusão do quê? Da tipicidade. Qual é a causa de exclusão? É da tipicidade, né? Exclui-se o crime, naturalmente, aqui. Tudo bem, turma? Tudo bom? Hoje é terça, hoje estamos em poucos colegas, né? Tá o Iago, Vinícius, Otávio, Matheus, Mariane, Lucas, João Neto, né? Jefferson Moretti, Emily, Beatriz, Ana Paula e Givanildo. Estamos em poucos colegas, os poucos e bons, né? Os valentes. Os 13 discípulos. Muito obrigado, Givanildo. Agora você foi fundo. Agora você fez uma coisa e tanto. Bom, tá aqui, de novo, um outro constrangimento que é de 2015 e que hoje, naturalmente, já passaria para a lei de abuso de autoridade. Decisão de processo, esse aqui é o processo que aconteceu no Amapá, em 2015, que diz assim: configura constrangimento ilegal a submissão do paciente, ele que está aguardando em habeas corpus, a regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença condenatória, que não sofreu mudança da execução penal. Em face do exposto, concedeu ordem de habeas corpus. Então, reconhece-se o constrangimento ilegal, por exemplo, se o sujeito ele está condenado, está para cumprir a pena no regime eu disse semi-aberto, mas não tem vaga no semi-aberto e só tem vaga no regime fechado, e aí metem o cara no regime fechado, o que contraria completamente a lei de execução penal e o propósito, né, da prevenção especial da pena. Então, o que acontece? Do que nós estamos diante? Estamos diante de um constrangimento ilegal que hoje, claro, uma sentença dessa pode muito bem estar enquadrada no abuso de autoridade. Isso aqui é só um detalhe histórico para vocês. Só um detalhe, digamos assim, enciclopédico, histórico, para dizer que a gente conseguiu aí colocar uma coisa mais, né? Assim, nossa, uau! Vocês estão falando uau, né, meus 13 bravos? Agora, atenção. E se o motivo do constrangimento não for ilegal? Ou seja, e se o sujeito, pelo contrário, ele tiver o direito de agir de uma determinada maneira? Não é que ele tem o direito de agir, por favor, não é isso, não tem direito. Mas e se ele tiver razão em agir? Então, é grande, a partir dali, a chance do sujeito não estar cometendo o crime de constrangimento ilegal, constrangendo uma pessoa, forçando uma pessoa, mas sim ele pode estar cometendo um crime contra a administração da justiça, que é o crime do artigo 345 do Código Penal. Então é o crime do 345. Então tá aqui, ó. Se o motivo não for exatamente, está aqui. Neste caso,
claro, o crime é contra a administração da justiça e ele é considerado um delito de mão própria, ou de justiça de mão própria. Então vamos imaginar que o constrangimento não seja legal porque, por exemplo, o meu vizinho me deve 60 mil reais. Repetindo, o meu vizinho me deve 60 mil reais. E ele já falou que ele não tem exatamente dinheiro para pagar. Não tenho também nada contra, não vou mandar bater, mandar matar, nada disso, porque somos vizinhos e a gente até tem um certo entendimento. Mas eu fico um pouco bravo. Eu fico um pouco, como vocês dizem, né? Full pistola. Eu fico um tiquinho full pistola com essa situação. Mas eu fico quieto. Porém, eu sei que o meu vizinho tem um carro avaliado em 55 mil reais. Repetindo, ele me deve 60. Eu chego e falo, quer saber de uma coisa? Justiça de mão própria. Eu não vou ao judiciário, eu não vou promover uma execução, no caso pelo débito, pelo contrato, se não cumpriu, ou entrar com uma ação para reconhecimento da dívida, uma monitória para reconhecimento da dívida, e para que a partir daí o sujeito pegue e me pague, ou seja executado através de uma sentença. E nem vou entrar com uma cautelar arrestando bens. Ele é meu vizinho, a gente tem até uma certa liberdade um na casa do outro. Eu pego, entro na casa dele, pego o carro dele e já levo para uma garagem. Eu chego numa garagem e falo, ó, fica um tempo aí e já já não se preocupe que vai ter documento do Detran se alguém quiser comprar esse carro. Tá uma teteia, 55 mil, pode pegar aí tabela FIP e manda ver. Mas que absurdo, meu Deus do céu. Não é? O carro ali valendo os 60 mil pela dívida, o carro que poderia estar ali na tua mão, mas que absurdo, você praticou um furto, você, como é que ficou? E aí você justifica, você fala, não, o único bem que a gente tinha em garantia da dívida era o carro, eu tinha emprestado o dinheiro, ele me devia o dinheiro, ele me deu o carro em garantia. Sim, mas você tinha que executar na justiça. Não, mas o carro já está colocado ali no rolo, no negócio, eu só apressei, eu fiz justiça de mão própria. Então, o que pode acontecer num caso desse? Apesar de tudo, ele vai exatamente incorrer no artigo 345, 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário, ou seja, pela própria pessoa. A pessoa agiu por ela mesma, direito penal da pessoa, direito penal de si próprio. Exercício arbitrário das próprias razões. Então, o que diz o 345? Fazer justiça pelas próprias mãos, com as próprias mãos, quer dizer, fazer aí um caso de justiça com as próprias mãos e nesse caso, para satisfazer pretensão, embora legítima, legal, salvo quando a lei permite. Nesse caso, a lei não permitia. O cara tinha a dívida, tinha dado o carro em garantia da dívida, mas eu tinha que procurar a justiça. A pena é de 15 dias a um mês, além, claro, da multa correspondente à violência, se houve dano à propriedade, coisa assim. Se não é emprego de violência, só se procede mediante queixa. Quer dizer, aí meu vizinho pode até dizer assim, quer saber de uma coisa? Já fez mesmo, vamos lá assinar, perdi o carro, pelo menos não preciso mais pagar, nem perco a amizade com o vizinho, o prejuízo já fica aí um pouquinho, quem sabe a gente até volta a fazer churrasco junto depois, peço desculpas, e assim por diante. Então, quer dizer, não há constrangimento, porque o que ele fez, em tese, havia um amparo, há um amparo legal. A única coisa é que ele agiu arbitrariamente, pela própria vontade. Quando ele tinha instrumentos, ele tinha o direito do lado dele, mas ele deveria fazer isso não atentando contra a administração da justiça, permitindo que o judiciário, permitindo que a justiça olhasse para o caso dele e não simplesmente que ele fizesse de forma, né, arbitrária, de forma completamente dele, solta dele, fizesse e chegasse a exercer aí essa, no final, essa vontade, exercer essa vontade. Então essas são diferenças. 146, o constrangimento ilegal, primeiro, o cara faz com que a pessoa
faça uma coisa que a lei não permite, não força, é ilegal. É ilegal, né? Mais uma vez, veio aqui o recadinho, né? Nós estamos aí por 10 minutos para a conclusão dessa segunda parte do nosso encontro. Então, daqui 10 minutos, se eu cair, a gente vai para o terceiro link que o Givanildo passou para vocês. Então, tá tudo certo. Vamos só aguardar agora para o meu microfone não ficar cortando, né? Não ficar aí nos cortes, cortando o microfone com vocês, porque não fica legal cortar o microfone, não fica nada bem. Então tá bom, vamos lá. Seguindo adiante. Opa, pergunta aqui. Ah, mas aí é extorsão, né? Chamar o cara para cobrar pode ser constrangimento ilegal, uma cobrança de dívida, e não seria dessa forma. O exercício arbitrário das próprias razões, ele é uma coisa um pouco mais heróica, não é assim. Opa, muito bem. Não, peraí. Nos casos de bullying, se encaixa no constrangimento legal ou tem alguma outra tipificação que trata especificamente sobre isso? Não. É que no caso de bullying, Otávio, eu não vi, realmente ele passou, eu vi, mas é que eu fui falando, ia deixar para depois, e aí houve a troca, e por isso eu peço desculpas, mas está aqui. Não, no caso do bullying pode ser difamação, no caso do bullying pode ser injúria, no caso do bullying pode ser isso, tá? E aí, um dos elementos do bullying, quando ele é físico, para justamente falar assim, vai lá, você vai desfilar, não vai desfilar na sala, vai sim. A pessoa vai fazer uma coisa contra ela sob ameaça, aí você tem o constrangimento ilegal. O bullying também ele é manifestado no constrangimento ilegal. Então você imagina exatamente uma pessoa que não é muito sociável, não tem nada. Não, você vai dançar sim, vai ser forçado a dançar. Se você não dançar, sei lá, você vai perder ponto, vai reprovar na matéria, vai fazer alguma coisa assim. Então você pode ter esse tipo, e isso, sem dúvida nenhuma, seria uma espécie de bullying, né? Afinal de contas, o bullying é simplesmente a violência contra o outro através da valentia, né? O sujeito, Otávio, banca o valentão, né? O bully, né? Que vem do inglês bull, que é o touro, né? Que é valente, enfim, brabo, é todo, né? É um bicho que a gente não pode se meter muito com ele, porque senão se dana. Então, sim, pode ser. Essas são as considerações a respeito do constrangimento ilegal do artigo 146. Agora nós vamos para o 147. Opa, de nada, Otávio, um prazer. O 147 também é um crime doloso. Agora sim, no 147, nós estamos no crime de ameaça do Código Penal. Aqui nós estamos na ameaça pura. Então, mais uma vez, claro, para a gente conversar a respeito de ameaça, vamos aos casos. Eu vou direto aqui. Ó, eu quero esse aqui. Esse aqui é do Paraná, viu? Aliás, é um caso só. Não, são dois casos mesmo. Peço perdão. Esse caso aqui está no site do Paraná, está no site do Estado do Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná. E é de 2019 também. Então, diz o seguinte, o marceneiro, iniciais CAS, está no site do Tribunal de Justiça do Paraná, viu? Não é informação sigilosa, nada disso. Foi condenado a pena de 2 meses e 15 dias de detenção por ter feito ameaças à sua cunhada, com quem já foi casado. Esse é um dos detalhes mais interessantes. Givanildo, eu não quero nem saber o que, é que você está pensando agora. Eu não quero nem saber aí o que, é que vocês estão pensando a respeito do CAS. Veja bem, CAS foi condenado a 2 meses e 15 dias de detenção. Foram 2 meses e 15 dias. Ele está lá. O Luiz está chegando agora. Luiz, chega junto. Eu não quero nem ler os comentários que vocês vão fazer. Porque ele ameaçou a sua cunhada. Atualmente ele é cunhada, com quem já foi casado. Isso é uma mistura de novela do Manuel Carlos com filme do Woody Allen, né? Ele violou o artigo 147 caput do Código Penal, e aí tem naturalmente a questão da ameaça. Segundo os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu,
eles encontraram a ofendida muito atemorizada. Isso é muito importante, esse reconhecimento do Tribunal de Justiça. Muito atemorizada, ou seja, a ameaça não era da boca para fora, não era uma bravata. Eu te mato, então, eu te pego. Dou umas porradas no você. Não era uma coisa da boca para fora. Encontraram a ofendida muito atemorizada, momento em que ela informou que o seu cunhado, marido de sua irmã, embriagado e agressivo, ameaçara-a de morte. Ponto mais importante aqui, nessa informação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi que no momento então que os PMs chegaram, ela estava atemorizada, e mais do que atemorizada, muito atemorizada. E outro ponto interessante é esta percepção aqui, em que ele estava embriagado, né, vivia embriagado e agressivo. Embriagado. Tem isso, pode isso. Viu, Anildo? Poder pode. Fazer o quê, né? A gente depois fala assim, esse tipo de coisa só acontece em novela. Não, não acontece só em novela, não. Olha o Iago chegando aí também. Não acontece só em novela, não. Esse tipo de coisa acontece. Isso aí é da vida. Também acontece. Então, para colocar a vocês aqui, é só uma coisa que eu acho interessante, que é isso, é a percepção do atemorizado, ou seja, é ameaça mesmo. E embriagado e agressivo, né? Cara assistente social, você vê assistente social, né? Tá sabendo sempre lidar ali com as pessoas e com situações, né? Tá ali sabendo lidar. Então, notem o seguinte aqui, neste caso. Mais uma vez, muito atemorizada, embriagada e agressiva. Então, é aquela percepção realmente de que a ameaça, ela não é uma coisa simplesmente assim, ela tem que ser percebida realmente. Isso me faz lembrar um trecho do Ricardo Andreucci, quando ele cita o próprio STF, o Tribunal de Justiça de São Paulo, quando ele diz assim, inclusive do STF, né? Só se admite a ameaça quando provenha de ânimo calmo e refletido. Não se configura ameaça quando proferida a manifestação sob estado apenas de ira, de fato atribuível à incúria da vítima, qual seja, a de deixar um cão agressivo solto na rua. A ameaça se faz um ato, isto é, para ser executado, no curso do entreveiro ou da contenda que se esteja desenvolvendo. Não constitui naturalmente crime de ameaça. A ameaça, portanto, ela requer para sua configuração como delito a intenção calma, especial, refletida de prenunciar um mal a alguém. Elemento subjetivo incompatível com o ânimo de quem comete a conduta sob a influência de manifestação da ira. Tribunal de Alçada de São Paulo, RT, Revista dos Tribunais, 603, página 364. E a citação acima, Revista dos Tribunais, página 415, a mesma. Então, há uma discrepância no entendimento da jurisprudência e nesse entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque ele é embriagado e agressivo. Eles levaram a sério a ameaça. Uma coisa mudou na jurisprudência brasileira dos anos 80, dos anos 90 do século passado para cá. Se entendia que a ameaça não era coisa do sangue quente, fervendo, falando impropérios assim, eu te mato, eu vou te pegar. Aí depois passava a briga, na outra semana os caras estavam jogando bola de novo, não tinha nada a ver. Não. Por conta das agressões domésticas cada vez mais denunciadas, e cada vez devem ser denunciadas, falta menos de um minuto, viu, pessoal? Daqui a pouco eu posso cair. Não se preocupe. Daqui a pouco eu vou cair, tá tudo certo. Se eu cair, vamos para a sala 3. Vamos para o encontro número 3. E aí o que acontece? Para o Tribunal de Justiça e tudo mais, hoje em dia, não se deve se levar isso, deve se levar e muito a sério o delito de ameaça, sobretudo no âmbito da Maria da Penha. Eu acho que não só no âmbito da violência contra a mulher, mas hoje em dia